No assunto eleições, qual é a diferença entre a proclamação dos eleitos, a sua diplomação e o ato de posse? São atos jurídicos distintos, embora estejam todos relacionados ao processo eleitoral. A proclamação dos eleitos, que é prevista no artigo 211 do Código Eleitoral, é um anúncio oficial feito unilateralmente pela Justiça Eleitoral do resultado da votação, apontando o candidato eleito, ou seja, o mais votado. No tocante à eleição presidencial, o nome do candidato que recebeu a maioria absoluta, ou seja, metade mais um, pelo menos, dos votos válidos, já que se excluem os votos nulos e os votos em branco. E nessa mesma sessão de proclamação dos resultados, já se designa uma data posterior para uma outra sessão solene para fins da diplomação. A proclamação é um ato preparatório e de natureza acessória em relação à diplomação. E como eu disse acima, é unilateral, ou seja, é praticado pela Justiça Eleitoral sem nenhuma participação do candidato, diferente da diplomação. A diplomação, por sua vez, é posterior à proclamação e é um ato de natureza também administrativa, não é ato jurisdicional, embora praticado pela Justiça Eleitoral, por meio do qual o Poder Judiciário, mais precisamente a Justiça Eleitoral, confere ao candidato um atestado oficial de que ele foi eleito pelo povo. Ou seja, o diploma é um documento que o habilita à investidura no cargo, o torna apto ao ato de posse no cargo eletivo. Essa diplomação está prevista no artigo 215 do Código Eleitoral e forma, junto com o ato anterior de proclamação, o que se denomina na doutrina de ato administrativo composto, que é aquele que, para sua integralização, seu aperfeiçoamento, ele precisa ser composto por dois atos praticados em dois momentos distintos, mas interligados. Como esse ato só se aperfeiçoa efetivamente no momento final, no momento da diplomação, só a diplomação, é passível de recurso. Não há, na legislação eleitoral, previsão de recurso contra a mera proclamação do resultado, apenas contra a expedição do diploma. O prazo para esse recurso contra a diplomação é de 3 dias, nos termos do artigo 262, parágrafo 3º do Código Eleitoral. E esse recurso não tem efeito suspensivo, de modo que, enquanto não julgado esse eventual recurso, o candidato diplomado poderá tomar posse no cargo e exercer normalmente o seu mandato. A lei estabelece os requisitos formais mínimos do diploma no parágrafo único do artigo 15 do Código Eleitoral. Esses requisitos formais mínimos são o nome do eleito, o partido ou coligação pela qual ele concorreu, o cargo para o qual ele se elegeu e, obviamente, a assinatura do presidente do Tribunal Eleitoral. E a lei deixa a critério da Justiça Eleitoral a eventual inserção nesse documento de outros elementos, de outros dados, como, por exemplo, a data da eleição, o número de votos recebidos e assim por diante. Para obter o diploma, não basta que o candidato tenha sido eleito.
Pode ocorrer, por exemplo, que o eleito seja alguém que teve o seu registro de candidatura indeferido e recorreu desse indeferimento, estando ainda a questão pendente de julgamento. E nesse caso ele não poderia ser diplomado. A diplomação deve ocorrer até o dia 19 de dezembro do ano da eleição e constitui um requisito para a posse que deverá ocorrer no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Essa data ela vai mudar a partir da próxima eleição para o dia 5 de janeiro. Por fim, a posse é o ato formal e solene pelo qual se dá a investidura do candidato eleito no cargo para o qual ele foi eleito. A partir da posse, ele inicia o exercício do seu mandato. Tal ato, por disposição constitucional, como dito, ocorre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. E diferente da diplomação, não é a Justiça Eleitoral quem dá posse ao presidente eleito. A atuação administrativa da Justiça Eleitoral se encerra com a diplomação, ou seja, com a expedição e entrega do diploma ao eleito. A posse é um ato posterior e já fora da competência da Justiça Eleitoral. Aliás, a rigor, ninguém dá posse ao presidente eleito. O artigo 78 da Constituição Federal estabelece que o presidente e o vice eleitos tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, ou seja, tomarão posse perante o Senado e a Câmara dos Deputados conjuntamente, ocasião em que os eleitos deverão prestar o compromisso de defender e cumprir a Constituição. Ou seja, o presidente eleito toma posse no cargo perante o Congresso, mas não é ato do Congresso conferir a ele a posse. Isso significa que o Legislativo não tem nenhum poder decisório sobre dar ou não dar posse ao candidato eleito.